Quer dizer, então, que as partículas de crômio ocupam o lugar das partículas de ferro. E as partículas de carbono, que são menorzinhas, ficam nos buracos que se formam entre as partículas de ferro e as partículas de crômio. É isso? Perfeito! Ah, e tem uma outra coisa muito importante sobre essas partículas. As partículas de ferro, elas têm o mesmo tamanho e a mesma massa. Seguindo o nosso exemplo, é como se tivéssemos todas as laranjas com a mesmíssima massa e tamanho. A mesma coisa acontece com as partículas de crômio, ou seja, todas as maçãs do nosso exemplo teriam que ter o mesmo tamanho e a mesma massa. E é claro que as bolinhas de gude, quer dizer, as partículas de carbono, também têm todas tamanho e massa iguais. Mas uma partícula de crômio tem o mesmo tamanho e massa que uma partícula de ferro? Não, cada um tem suas partículas próprias. E nesse caso, o tamanho não é documento. Às vezes a partícula é menor e tem massa maior, ou vice-versa. A partícula é maior e tem massa menor. Mas também tem aquelas que são grandes e pesadas, não tem? E também tem as pequenas e leves. Tudo depende da substância em questão. Ah, e por falar em substância, com essa história de partículas, eu aprendi o que é uma substância simples. Substância simples é aquela que é formada por partículas que têm todas o mesmo tamanho e a mesma massa. O ferro, o crômio e o carbono são exemplos de substância simples. Ah, eu queria mesmo era ver essas tais partículas no microscópio. Mas não dá para ver pelo microscópio. Não. Você pode imaginar o quão pequenas são essas partículas? Dá para ter uma ideia de quantas partículas tem na ponta de um simples lápis? Oi, quantas partículas de carbono tem na ponta desse lápis? Olha bem aí. Não tenho a menor ideia. Umas 1000. Eu acho que alguns milhões de partículas. Não dá pra ter certeza de quantas partículas tem. Alguns milhões. Vixe, Maria, eu já não sei não. Quantas tem? Uma? Prepare-se para levar um susto. Para contar quantas partículas de carbono que existe numa simples ponta de um lápis, é necessário mais ou menos umas 100 vezes a população da Terra. E toda essa gente contando todos os dias, 8 horas por dia, sem direito nem a domingo nem a feriado. Isso pelo menos por uns 60 anos. Dá para imaginar? Tá, você falou, contou um montão de coisa aí, mas você ainda não me contou como é que se obtém o aço a partir da sucata. Mas é justamente isso que eu vou contar agora. O engenheiro me explicou tudinho. Geralmente, todo o aço que é vendido para o depósito do sucata está enferrujado. Quer dizer, não é aço inoxidável. E a quantidade de crômio é baixa. Toda essa sucata é colocada no forno e derretida. E a ferrugem? A ferrugem derrete junto com o ferro. Falando nisso, se a ferrugem derrete junto com o ferro, o que a gente pode dizer do ponto de fusão da ferrugem? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Se a ferrugem derrete junto com o ferro, quer dizer então que seu ponto de fusão é mais ou menos parecido com o do ferro. É isso. O ponto de fusão do óxido de ferro, ou ferrugem, é parecido com o ponto de fusão do ferro. Algumas substâncias não derretem junto com o ferro e são retiradas. Já o crômio, o carbono e outros metais que estão misturados ao aço ficam dissolvidos no ferro líquido. Ah, já sei. Aí é só esperar esfriar e o aço está pronto. De jeito nenhum. Essa resposta eu sei. Para fabricar o aço com as propriedades desejadas, a gente precisa saber quais os metais que estão dissolvidos nele. Por isso é que precisa fazer uma análise do ferro fundido. Quando a gente quer saber o que tem dentro de uma substância e quanto tem, é preciso fazer uma análise. No caso do ferro fundido, é a análise que vai dizer quanto tem de ferro, de carbono, de crômio e de outros metais. Sabendo isso, é só colocar substâncias de acordo com o tipo de aço desejado. Pois então, depois de fazer esse acerto, de colocar as substâncias, aí sim, o ferro é resfriado e vira aço. Então essa sucata vira aço novinho. Novinho? Mas é novinho mesmo. O aço produzido a partir da sucata é igualzinho ao aço produzido a partir do minério de ferro. Promessa feita, promessa cumprida. Agora você já sabe como se obtém aço a partir da sucata de ferro. E para não esquecer nadinha, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu que existem muitos tipos de aço e que uns enferrujam, outros não.
Viu também que o aço que não enferruja é chamado de aço inoxidável e que ele não enferruja por causa da casquinha que se forma sobre o metal, resultado da reação do crômio do metal com o oxigênio do ar. Você verificou ainda como é a estrutura de uma liga de aço inoxidável e ficou sabendo que as partículas de uma substância simples têm todas o mesmo tamanho e a mesma massa. Por último, você viu como é o processo de obtenção do aço a partir da sucata. Viu a importância da análise e aprendeu que o aço produzido a partir da sucata é igualzinho ao aço produzido a partir do minério de ferro. Bem, agora é hora de você reciclar os seus conhecimentos. É isso aí. Transforme a sua vontade de aprender em conhecimento novinho. É só você pegar o seu livro de química e dar uma boa estudada. Bons estudos e até a